que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou a todo o povo, bem como aos seus conselheiros. Vamos parar aqui. No domingo passado, nós falamos sobre a tremenda, maravilhosa ideia dos céus, sobre a maravilhosa ideia do céu, de Deus, de fazer com que o céu, de fazer com que a terra, ela fosse uma colônia do céu. Deus quando em sua infinita bondade, em sua infinita sabedoria, Ele quis fazer da nossa terra, Ele quis fazer da terra, quando Ele criou o Éden, que chama-se lugar da intimidade, Ele criou um local para ser uma colônia, para ser uma extensão
sabe, uma extensão do céu. Ele fez tudo, e assim como é no céu, ele criou na terra. Ele fez o homem e ele disse: governe, eu te dou tudo, eu te dou os animais, eu te dou as plantas, eu te dou tudo. E assim como numa colônia, as leis, se eu posso dizer assim, as leis da terra eram as mesmas leis do céu. Aquilo que tinha nos céus, tinha na terra. Ou seja, a terra era um pedaço do céu, porque os céus eram o governo da terra. Naquele tempo não havia doença na terra. Naquele tempo não havia dor na terra. Naquele tempo não havia fome na terra. Naquele tempo não havia inimizade na terra. Até que um dia o homem decidiu, não Deus decidiu, mas o homem decidiu quebrar a aliança. O homem decidiu dar o seu grito de independência. Foi o primeiro Dom Pedro I da terra. Independência ou morte não, foi independência e morte. Porque quando não dependemos mais de Deus, nós estamos ligados, nós estamos diretamente ligados com a morte. A morte não havia penetrado na terra ainda, mas através da independência do homem, quando Deus comeu aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava diretamente dizendo para Deus: eu não preciso mais do Senhor, agora eu sou Deus de mim mesmo, eu assumo pelos meus atos, eu não preciso mais do Senhor, não preciso mais que o Senhor me colonize, eu não preciso mais que o Senhor me diga das suas leis, eu não preciso mais da sua proteção, eu não preciso mais dos teus cuidados, porque agora eu sou Deus de mim mesmo, eu dou o meu grito de independência. E na hora que aquilo aconteceu, irmãos, Deus se retira do local, porque o homem decidiu isso. O Éden, a partir de então, não pertencia mais ao homem. Ele foi expulso daquele local. Quando uma colônia ela quebra, ela dá o seu grito de independência, ela não tem mais a nutrição, ela não tem mais os benefícios. Eu estou dando uma explanada aqui estou dando uma explanada sobre o que eu falei no domingo passado, para que você entenda essa mensagem de hoje, porque eu quero dar uma continuidade nela, sobre algo, meu irmão, que é um tesouro, um verdadeiro tesouro, que se você entender essa mensagem, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Então vamos lá, que é um negócio simples. Quando ele quebra essa dependência, quando ele torna-se independente de Deus, ele passa a não ter mais o cuidado dos céus, ele passa a não ter mais. Lembra do Brasil? No tempo, o Brasil era colônia de Portugal, lembra-se disso? Amém? Todo mundo estudou, gente. Tinha Brozinho na quarta série, né? Todo mundo sabe disso, amém? Dom Pedro I foi lá, deu aquele grito de independência, ou morte e tal, as margens do Rio Ipiranga, coisa mais bonita. Mas quando isso acontece, irmão, Portugal já não mais injetava, ou era para injetar recursos no Brasil, mas acontecia o contrário. Nesse caso de colonização, era a colônia que mandava recursos para a nação, para Portugal. Mas em uma colonização de respeito, em uma colonização de verdade, o que acontece? O país colonizador, a nação colonizadora, ela passa a investir naquela nação, naquela colônia. Amém? Dá para entender aí? Então os céus, que era como se fosse a nação colonizadora da terra, ele investia na terra. Deus era o rei da terra. O homem era o governante. Ele era o responsável para ter a ordem, para dar ordem aos animais. Ele era o representante de Deus na terra. Mas quando esse vínculo foi quebrado, quando ele comeu o fruto daquela árvore, quando o pecado entrou na terra, essa nutrição, essa proteção, ela já não habitava mais.
Então aquilo que era paz passou a ser caos. Foi a partir de então que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos, porque até então não tinha. Mas quando o pecado entra na terra, espinhos passam a ser produzidos pela terra. Se você for ler Gênesis, você vai entender isso. E eu quero falar algo sobre algo que entrou na terra, que nos fez, que Deus sabe, uma guinada na nossa vida, algo que foi retirado da terra, algo que foi retirado da terra, chamado amizades verdadeiras. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Amizades verdadeiras são tesouros do céu. Amém? Amém. Amizades verdadeiras são tesouros do céu. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter intimidade com Ele. Ele coloca o homem no Éden, que significa intimidade. Intimidade está relacionada à amizade. Deus criou o homem para ser seu amigo. Irmãos, todos os dias, na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Deus ia conversar com o homem. Isso fala de amizade. Amigos de verdade. O mundo está precisando de amigos de verdade, não de amigos virtuais. Não é de não ter mais espaço no seu Facebook, não é de já ter estourado, ter que fazer uma outra conta, ou agora ter que ser uma conta pública, ou sei lá o que é, quando passa dos 5.000 amigos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ter amigos de verdade que possam chorar com você, que possam se alegrar com você. Eu não estou falando de 5.000 amigos que não sabem qual a melhor roupa que você acha, qual é a tua cor favorita, os cantos que você gosta de ir, os cantos que você não gosta de ir, o que você gosta de comer, o que você não gosta de comer. Nós precisamos sair dessa era da superficialidade. Nós estamos nos tornando seres desumanos, porque as amizades passaram a ser virtuais. Nós não temos tempo mais para sentar com os amigos. Enquanto no Éden, eu quero te convidar a voltar ao início de tudo. Enquanto no Éden o homem ensinou, Deus ensinou ao homem o que é ter amigo, o que é ser amigo. Eu quero começar o ponto 1 dessa mensagem. Está no verso 18. No capítulo 18, no verso 2, que diz assim: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou mais voltar para casa. E Jonatas fez um acordo de amizade, fez uma aliança de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o seu manto, tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com sua túnica e até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. Seu arco e o seu cinturão. Vamos falar dessa amizade de duas pessoas totalmente diferentes. Um pastor de ovelhas e o outro um soldado valente de um exército poderoso, chamado Exército de Israel. Um dia, Deus deu um comando a Saul para que todo o exército dos amalequitas fosse exterminado por ele. E Saul, fazendo a sua vontade, desobedece Deus. Eu quero dar uma explanada aqui, porque senão eu vou correr, não vai dar tempo, a gente acabou o culto 11 horas. Né? Vamos lá. Mas sendo só até 11h30 hoje. Hoje é o vigilhão do Beto Girão. E aí, ele desobedece a Deus. Ele mata alguns gados, mata algumas ovelhas, mata alguns
ele poupa as melhores. Ele poupa as melhores ovelhas, ele poupa o melhor dos gados, ele poupa o rei Amaleque, o rei dos amalequitas. Quando o profeta chega, quando Deus dá uma ordem para o profeta para que ele vá confrontar Saul no local da guerra, quando ele chega, ele ouve, sabe, o mugido do boi, ele ouve as vozes dos animais, ele disse: o que é isso? O que é isso? Que som é esse que eu estou escutando? Ele disse: não, os meus homens não deixaram eu matar e não sei o que. Deu uma conversa, quis dar uma conversa, um somebody love no profeta. E Deus disse: olha, a partir de hoje você não governa mais o meu povo, hoje eu retiro o meu espírito de você. O Espírito de Deus vivo não habita mais com você, eu retiro hoje, e eu vou colocar em alguém que é melhor do que você. Eu quero resumir a história. Se o Senhor permitir, um dia eu trago essa mensagem de uma forma mais ampla aqui. Deus manda com que Samuel unja um rei. E é quando ele vai à casa de Davi, à casa de Jessé, pai de Davi. No capítulo 16, 1 Samuel, no capítulo 16, 2 capítulos anteriores a esse que nós estamos vendo. Ele manda com que Samuel vá à casa de Jessé. Quando ele chega à casa de Jessé, ele diz: hoje o Senhor me manda escolher um rei dos teus filhos. Jessé tinha filhos poderosos, filhos fortes. Estão todos naquela sala, ou quase todos naquela sala. Quase todos estavam todos aqueles que a olhos humanos poderiam assumir o trono de Israel. E Jessé olha todos aqueles e diz: não está faltando alguém aqui? Ele disse: não está faltando ninguém, a não ser aquele que é pastor de ovelhas. Nem o próprio pai e nem os próprios irmãos consideravam Davi digno de assumir o trono. Eles o consideravam inferior, porque era um menino, porque era um pastor de ovelhas. E o cargo ou a função de pastor não era uma função tão bem vista para aquela época. E ele estava pastoreando, e Samuel diz: manda chamar o menino, porque enquanto ele não chegar, ninguém aqui vai comer. Quando mandam chamar, Samuel olha para Davi entrando, um menino. A Bíblia fala que ele era um menino de boa aparência. Ele era um menino que não causava medo em ninguém. Ele era um menino de boa aparência, ele era um menino bom. Ele era um menino que não causava espanto, que não causava medo. Um menino bonitinho. Assim como eu. Ele era assim como um buzinho. Baixinho. Bonitinho, baixinho. Ele era assim. Outro é legal. E bonito também. Ele era assim, boa aparência, franzino, sabe? Por isso os homens não achavam digno de ele ser, não achavam que ele poderia ser rei de Israel. Mas o Senhor disse, salvo engano, no capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 8, ele disse: Samuel, eu não vejo como vê os homens, eu vejo o coração. Ele disse que ia levantar um homem segundo o seu coração, para ser rei daquele local, para ser rei do seu povo. Era um homem que não era a escolha dos homens, mas uma escolha de Deus, porque Saul foi uma escolha dos homens e não uma escolha de Deus. Então Deus tira o governo dos homens e coloca o seu governo. Ele chama um homem segundo o seu coração. E acontece que no capítulo 17 vem aquele texto que é até, tão conhecido como Jesus no Calvário, que é a luta de Davi contra Paulo. Bem conhecido. Todas as crianças sabem desse capítulo de cor e decorado. Então quando nós chegamos no capítulo 18, depois que o Espírito de Deus se retira de Saul passa a ser atormentado por espíritos imundos. Irmãos, eu sou um cara que eu não sou espiritual demais não, sabe?
Quem me conhece sabe disso, que eu não fico achando chifre, cabeça de cavalo, e nem fico olhando as coisas, é um sinal do céu, essa mosca é preta. Não, toda mosca é preta, irmão, tem uns azulzinhos, verdes, sei lá, mas eu não fico ligado demais nessas coisas. Mas é óbvio, é claro, assim como existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Sim ou não? Sim. Assim como existe esse mundo palpável, esse mundo que eu toco, existe um mundo que rege o mundo espiritual. E as nossas atitudes, aquilo que falamos, aquilo como nós agimos, ele dita como o mundo espiritual vai se mover. Estão me entendendo? Então espíritos imundos passaram a atormentar Saul. Até então Davi ainda não morava no palácio com o rei, ele morava na casa de Jessé. Buscaram Davi na casa de Jessé. Enquanto o Saul estava mal, sendo atormentado, sem conseguir dormir, na hora que Davi começava a tocar a sua harpa, Saul se acalmava. E ele passou a morar no palácio. Mas ele ia para casa, voltava para o palácio, ia para casa, voltava para o palácio. Até então, até quando chega no capítulo 17, que é o marco, que é o ponto principal da vida de Davi. Quando ele está em casa e Jessé diz: meu filho, vá até o fronte, vá até o local da batalha onde seus irmãos estão, leve aqui esses grãos, leve essa roupa de grãos, pegue queijo, pegue isso, pegue aquilo, e leve ao oficial responsável. Mas eu estou te falando, eu estou te pedindo para que você faça isso, para que você me traga notícia dos teus irmãos, porque eles estão na guerra. Davi faz isso, irmãos. Ele recolhe tudo e de madrugada ele sai. Quando ele chega na batalha, é a hora que, com um grito de guerra, um cara pequenininho, do tamanho do burro, ele está, afrontando o exército dos Deus vivos. Ele chega no seu horário habitual e diz: tem alguém para lutar comigo aí? A Bíblia fala que Saul e os seus soldados estavam aterrorizados, estavam tremendo de medo. E Davi para e diz: o que está acontecendo, irmão? Você não está sabendo? Ele disse: não. Tem um homem, tem um guerreiro, um gigante, que está perturbando, que está afrontando o exército de Israel. Ele diz: como? O exército de Israel? É, o exército de Israel. Quem que esse circunciso pensa que é? Quem que esse cara está pensando que é? Esse incrédulo está pensando que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava dizendo: nós não somos o exército da terra, o nosso general é Cristo, é Pai, é Deus. O nosso general é Deus. Nós não somos governados por Saul, nós somos governados pelos céus. O nosso comandante é Deus, é o próprio Deus. Nós não podemos ficar aterrorizados com as coisas dessa terra, porque nós somos soldados do céu. E Saul olhava, os homens olhavam para aquele menino franzino e diziam: sim, meu irmão, mas nós estamos na terra. E é quando aquilo soa, aquelas pessoas escutam que Davi está disposto a lutar com Golias. Quando ele vai para o fronte de batalha, irmãos, quando ele vai para o fronte de batalha, o Golias olha para ele, e diz assim, a Bíblia fala aqui no capítulo 17, eu não sei o versículo, se você ver, se você abrir a tua Bíblia no versículo 17, no capítulo 17 você vai ver, quando ele diz quando a Bíblia fala que ele amaldiçoa Davi, ele pergunta: eu sou por acaso um cachorro para mandar vir um menino com pau e com pedras para me bater, para me matar? Eu não sou cachorro. E ele disse: olha, Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra você com a força do Deus vivo. E ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. E tal, e começa a falar. É quando Golias vem à sua direção, e ele com uma pedra e uma funda, uma baladeira, pô,
na cabeça de Golias, ele morre. Davi pega a cabeça de Golias, leva para Saul. Até então Saul não sabe ainda o nome do pai de Davi. Ele diz, Abner, salvo engano, estava do lado de Saul, e ele diz, me informa o nome do pai desse menino. Ele, ele diz, rei, eu não sei. A primeira coisa que Saul pergunta para Davi, quando ele chega com aquela cabeça, com o fim daquele problema: qual é o nome do seu pai, meu filho? Ele disse: eu sou servo de Jessé. Eu sou filho de Jessé, teu servo. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Que quando eu decido enfrentar os meus problemas, o nome do meu pai passa a ser glorificado. O nome do meu pai passa a ser conhecido. O nome de Deus Pai passa a ser conhecido quando nós decidimos enfrentar os nossos problemas e não ficar fugindo, porque problemas foram feitos para ser resolvidos e não contornados. Problemas foram feitos para ser resolvidos. Quanto mais o tempo passa, mais o problema cresce. É ou não é? Você já imaginou aquele gigante com 2,97 metros de altura? Grande, 3 metros de altura, grandão, grande, muito grande. Mas você imagina um cara desse com 40 dias, que tamanho ele estava? Que foram 40 dias que ele ficava indo no exército de Israel: tem alguém para lutar comigo? Os caras estavam com medo. Eu acho que com 40 dias eles já estavam vendo aquele cara com 80 metros de altura. Porque quanto mais o tempo passa, quanto mais você deixa para resolver o problema, mais ele cresce, mais ele se alimenta, mais ele vai crescendo, irmão. Por isso é que eu estou dizendo: aquilo que você precisa fazer, faça, porque o Senhor é contigo. Amém? Vá na força do Senhor, não vá na sua, porque na sua força você é atormentado, você é atemorizado. Mas quando nós vamos na força do Senhor, não confiando em nós, mas confiando nele, os gigantes, meu irmão, que nos afrontam vão cair por terra. Amém? Amém. Então é dessa batalha que está sendo falado aqui no capítulo 18. Eu fiz esse arrudeio todo para que você entenda. Amém? Texto fora do contexto é pretexto para cabresto. Então eu estou te dando o contexto da história. Esse era o plano de fundo da história. Quando chega no verso 18, depois que ele ganha, depois que Deus usa ele para que Golias seja vencido, Saul já não permite mais Davi voltar para o palácio. A partir de agora, a partir de então, Davi ia morar no palácio do rei. Ele já não ia mais voltar. Dá para entender isso? Irmãos, Davi ia, Davi voltava. Davi ia, Davi voltava. Davi era pastor. Jonatas era soldado. Mas ambos tinham algo em comum. Eles adoravam, eles tinham temor ao Deus vivo. E nessas indas e vindas ao palácio, com certeza, eles compartilham da sua fé. Com certeza Davi senta com Jonatas e diz: Jonatas, você não tem noção, irmão. Às vezes eu estava no campo lá, sabe, só eu e Deus, louvando, pegando a minha harpa e louvando a Ele, fazendo o salmo, sabe, fazendo minhas canções a Ele. Jonatas, irmão, isso sou eu, do meu fantástico mundo de Bob, sabe? Não tem na Bíblia. Mas isso me leva a crer que eles tinham essas conversas. Você não tem noção, Jonatas. Um dia eu estava louvando, quando eu vi aquele urro. Eu parei, Jonatas. Era um leão, irmão. Ele estava querendo comer as ovelhas do meu pai. Ele pegou uma ovelha, irmão. Eu peguei o meu cajado. Eu fui para cima desse leão. Eu dei na juba dele, eu dei na cabeça. Eu arranquei a ovelha da boca dele. Jonatas, uau! Só Deus, Davi, para fazer isso. Ele exatamente, Jonatas, só o nosso Deus, para nos dar vitória contra o
batalhas do Senhor tem nos feito ter êxito, cara. Sabe, eu sou um cara novo, mas a gente tem ido nos frontes de batalha e o Senhor tem entregue os exércitos inimigos nas mãos da gente. Só Deus para fazer isso, porque às vezes são exércitos mais poderosos do que nós. Davi e Jonatas olham um para o outro e dizem: cara, esse Deus que a gente serve é demais. Esse Deus que a gente serve não é gente não, Jonatas. Esse é mesmo, Davi, não é gente. Ele é Deus. Uau! E aí a Bíblia fala que quando Davi passa a morar no palácio, eles fazem uma aliança. E esse é o ponto 1 dessa mensagem. Toda amizade requer uma doação. Amizade é se doar. Amizade é se dar. Amizade não é ter. Amizade sou eu me doar. Amém? Eu li o versículo em que na hora que Jonatas passa a morar no palácio com o rei, Jonatas faz uma aliança com Davi. Ele tira a sua túnica, a túnica real. A túnica representava a autoridade. Jonatas era príncipe, era a segunda autoridade de Israel. Ele era sucessor legítimo, legal do trono. E ele tira a capa de autoridade e coloca sobre Davi, que era pastor de ovelhas, irmãos. Ele pega a sua espada e dá. Ele pega a sua lança e semeia para Davi. Davi não tinha nada para retribuir a Jonatas, irmãos. Amizade é doação, não é interesse. Hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas não têm mais amizade. Amizade por amizade, sabe, aquela amizade que o Senhor nos ensinou. Você acha que o homem poderia dar alguma coisa para Deus? A sua adoração, mas nada financeiro, mas nada material. Amizades verdadeiras não esperam nada em troca. Amizades verdadeiras se doam. Quantos amigos nós temos no Face? Quantos amigos nós temos nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter? Irmãos, entenda algo. Amigos não são seguidores. Amigos não são aqueles que curtem a tua vida. Amigos são aqueles que compartilham da tua vida. Amigos não são aqueles que compartilham as tuas postagens. Amigos são aqueles que compartilham da tua vida. Eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem passado com os teus amigos físicos? Quanto tempo você tem passado com os teus amigos virtuais? Qual foi a última vez que você sentou com um amigo para tomar um café? Para comer alguma coisa? Para comer um feijão verde? Tem amigo que gosta de feijão verde. Se você quiser achar um amigo, tem um amigo que gosta. Uma jarra de limão. Tem amigo que gosta, irmão. Eu não sei, mas você pode achar um. Qual foi a última vez que você sentou com um amigo de verdade? Com um amigo físico? Eu não estou falando de trocar mensagem em inbox. Hoje até para receber uma ligação é sinal de amor. Não é? Recebeu um SMS. Uau, essa pessoa me ama. Hein? Porque hoje tudo é WhatsApp. Tudo é muito superficial. Hoje nós estamos vivendo num tempo de relacionamentos superficiais. E isso, infelizmente, não tem sido somente no nosso vínculo de amizade, mas também, sabe, no casamento, mas também na criação de pais e filhos. Isso tem se tornado superficial. Pessoas não têm assumido o seu papel. O tempo que nós dedicamos, sabe, tempo, fala de doação, porque eles têm algo hoje, né? O nosso coach de plantão aqui, Anderson Gomes, sucesso total. A coisa mais valiosa que nós temos hoje em dia é o nosso tempo. Aquilo que nós vendemos. Quando você trabalha, você vende o quê?
nós temos dedicado a amizades superficiais, irmãos. Eu estou querendo dizer que amizades verdadeiras é doação, custa algo, requer esforço. Amigos de verdade não são aqueles, vamos marcar qualquer coisa, vamos marcar alguma coisa qualquer dia. Você diz isso, irmão, com quem você não quer encontrar, irmão. É ou não é? Só para cortar a conversa? Não, qualquer dia desse aí a gente se encontra. Nunca mais. Só se for no shopping da vida aí, só se esbarrando. Amigos de verdade, a única coisa que eles querem é se ver. A única coisa que eles querem é se ver e eles não medem esforços. É ou não é? Qual foi a última vez, irmãos? Quanto tem te custado? Será que você é um bom amigo? Nós precisamos de amigos de verdade. Nós precisamos de amizades de verdade. Nós precisamos sair da superficialidade. Nós precisamos sair do interesse. Você sabe de uma coisa que eu aprendi, irmãos? Olha para mim. Você sabe de uma coisa que eu aprendi na minha vida? Não foi lendo, infelizmente não foi lendo, foi como quem diz no cearense, foi na tora, foi na prática mesmo, foi na perna. Eu tinha algumas pessoas que juravam amor eterno, que se diziam amigos, de um determinado local, de uma determinada instituição. Aliança, de amor eterno. E eu descobri, eu passei a ver que existem elos que nos unem. E é isso que eu quero trabalhar com você hoje. Quais são os elos que nos unem? Por exemplo, eu saí de uma determinada, aconteceu algo, nos tiraram e tal. E eu passei a não ver mais algumas pessoas. Porque o elo que nos unia era uma instituição religiosa. Existem pessoas que você já trabalhou com elas que hoje você não vê mais. Porque o elo que os unia era o seu trabalho. Eu andava de bicicleta. Não posso dizer que anda ainda, porque a bicha vive mais parada do que pedalando. Sabe? E quando eu deixei de pedalar, eu deixei de ver algumas pessoas. E eu entendi que existem elos que nos unem. Mas as verdadeiras amizades, irmãos, é Cristo que une. O tempo passa. Meu irmão, a distância pode ter distância. Mas quando amigos de verdade se veem, parece que eles passaram dias juntos. Sempre vai ter algo para conversar. Você quer saber se a tua amizade é superficial com alguém? Né? Fica em silêncio com essa pessoa. Se o seu silêncio irritar, meu irmão, é porque você sabe que você não tem conversa para 15 minutos. É superficial. Quando nós temos amizades de verdade, sabe, passou um ano sem se ver. Eu tenho amigos maravilhosos no Brasil aí, Manaus, Campinas, sabe, em São Mauá. São amigos que quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem, parece, sabe, conversando, é isso, é aquilo, é tal. A distância não apaga verdadeiras amizades. O tempo não apaga verdadeiras amizades. Hoje eu quero te fazer enxergar, sabe, quais são os elos que unem você aos seus amigos verdadeiros. Eu quero te fazer enxergar isso. Amém? Porque de amigos de verdade nós vamos precisar a vida toda. Para chorar conosco, para se alegrar conosco. Não é para curtir. Não é para colocar carinho de choro. Não é para colocar palminha. Não é nem para colocar coração. Uau! Botou um coração. Legal. Não, irmão. É uma ligação. E o meu desafio para você essa semana é investir tempo em um amigo. É ligar para essa pessoa. É tomar um café com essa pessoa. Ou um chá.
ou um refri, ou um suco, ou um feijão verde. Mas faz alguma coisa, irmão. Ou uma pizza, calcaia. Aleluia. Irmão, tem uma pizza do céu, irmão. Ou um suco de melancia com acerola e gengibre da pastora Fátima. Oi? Ou um copo de liquidificador de açaí, irmão. Se você tiver um açaí de Manaus, de Codajache, irmão, só espero que quando acabar o açaí não acabe a amizade. O açaí é o elo que nos une, irmão. Uau! Porque esse é o segundo ponto que eu quero conversar com você. Pula aí para o capítulo 20, por favor. Quando acaba o açaí, acaba a amizade. Tinha um discípulo aqui, meu Deus. Da onde? Eu estou indo aqui, estou comendo picanha. Tem um açaí aqui em casa, eu estou chegando aí. É aquele puro. E ele disse, 42, capítulo 20, verso 42. E ele disse a Davi: vai em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Davi fez, a gente lê um versículo, um trechinho de 1 Samuel capítulo 18, que a Bíblia diz assim: e tudo que Saul falava, e tudo que Saul pedia, Davi fazia com excelência. Nós lemos ou não lemos isso? Lemos? Concorda? Sem corda. Nós lemos. Pronto. Tudo que Saul pedia, Davi fazia com excelência. No trecho que eu fiz esse arrudeio para falar de Davi e Golias, porque quando Davi entrou da guerra para ser honrado na cidade, em Jerusalém, ele entrou no carro, ele entrou na biga, no carro do rei, no carro de Saul. E quando ele entrou, as mulheres da cidade começaram a cantar uma música que dizia mais ou menos assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a Bíblia fala que Saul começou a ter inveja de Davi. Ele passou a ter inveja a tal ponto de querer matá-lo. Se você pegar Se você matar, ó. Se você pegar o capítulo 18, você vai ver nessa passagem dizendo assim: Saul teve inveja de Davi. E aí você continua no capítulo 18, diz assim: e Saul, por Deus estar com Davi, tinha medo de Davi tomar o seu trono. E aí eu acho que no capítulo 18, no verso 20, ele diz assim: e Saul tinha muito medo de Davi. Há um ponto, irmãos, de quando Davi está entrando no deserto, no palácio, Saul pega a sua lança e joga em direção a Davi. Davi se esquiva e a lança, gruda na parede. E ele diz: eu acho que esse cara está querendo me matar. Eu estou primeiro ligeira impressão que ele está querendo me matar. Mas ele continua frequentando o palácio. Continua. Até que um dia, sabe de nada, né? Até que um dia, irmão, no capítulo 19, no capítulo 20, nesse capítulo que nós lemos aí, no capítulo 20, Davi tem o
palácio vai ter uma festa, é uma festa em Israel, chamada Festa da Lua Nova. E ele disse: Jonatas, Davi foge, Davi sai, vai à floresta, Jonatas vai ao seu encontro. Ele diz: Jonatas, o teu pai está querendo me matar. Ele: não, Davi, isso jamais vai acontecer. Se isso fosse acontecer, o meu pai já teria me dito. Disse depois de o cabo jogar uma lança nele, viu? Ele disse: que é isso, Davi? Não fala isso não, meu pai teria me dito se isso fosse verdade. Ele disse: Jonatas, vamos fazer o seguinte: amanhã, esse tempo é a festa da Lua Nova, e eu necessariamente preciso comer na mesa do rei, na mesa com seu pai. Faça o seguinte: diga que você me liberou para ir à cidade, para ir à casa dos meus pais, para comemorar a festa com ele. Se o seu pai disser tudo bem, é porque realmente ele não está me perseguindo. Mas, se ele disser, se ele ficar furioso, é porque você vai ver como ele queria me matar. Na verdade, irmãos, Saul já tinha feito uma tropa de elite para poder matar Davi. Ele já tinha pego alguns soldados para poder matar Davi, para fazer uma emboscada, um cruzeiro, cheio de queijo, sabe? Para matar Davi. Essa menina, na armadura. E aí, ele faz essa emboscada, cria essa emboscada, só que Davi não vai. No primeiro dia, você vai ler no capítulo 20, no primeiro dia, quando ele chega lá, para comer, Saul pensa: não, Davi não veio hoje porque ele está impuro, deve ter acontecido alguma coisa na guerra e ele ficou impuro, mas amanhã eu pego ele. Quando era no segundo dia do jantar, porque as festas duravam semana, quando era no segundo dia do jantar, a cadeira de Davi continua vazia. E Saul olha para Jonatas e diz: Jonatas, aonde está Davi? Aí ele diz: pai, ele pediu para comemorar a festa com sua família, porque vão fazer um sacrifício lá. Saul se levanta, irmão, da mesa, diz: por acaso eu não sei o que você tem feito com Davi? Você nunca será rei enquanto Davi não morrer. Saul pega a lança, irmão, é um cabo violento. Ele pega a lança e joga contra o seu próprio filho. Jonatas sai do meio e a lança de novo crava-se na parede. Além de violento, o cabo era ruim de mira, não matava ninguém, irmão. Não era Zarote, sei lá, gato que ele era, o bicho era ruim de mira. Então o menino era muito magro, ele foi de lado, né? Jonatas levanta-se atônito, sai, não fica mais naquele jantar. No outro dia ele vai se encontrar com Davi ele vai se encontrar com Davi na floresta. E é quando ele diz essa passagem que nós lemos: Deus é o elo que nos une, Deus é a nossa testemunha, Deus é testemunha da nossa aliança. Irmãos, nós precisamos entender para onde as nossas amizades têm nos direcionado. Porque amizades verdadeiras te projetam para o futuro e não te seguram no passado. Amizades verdadeiras dizem: meu irmão, você vai conseguir, vai dar certo, vamos para frente. Vai dar certo, irmão. Amizades verdadeiras te projetam para a casa do Pai. E eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de intimidade, eu estou falando de colocar para perto de Deus e não te levar para longe. Lembra-se do filho pródigo? Que ele pega tudo que tem e vai para bem longe, gasta tudo com os pseudos amigos, com falsos amigos, que quando as coisas acabam já não tem mais ninguém, já não tem mais amigos, já não tem mais música. Quando o filho pródigo cai em si, ele está comendo comida com os porcos.
Amizades verdadeiras, sabe, seguram, sabe, te impulsionam para dentro, para perto do abraço do Pai. Para onde as nossas amizades têm nos projetado, irmãos? Será que verdadeiramente Deus é o elo que nos une? Será que Jesus é o elo que nos une, o nosso melhor amigo, o nosso maior amigo? Será que você é esse amigo que conduz os teus amigos aos pés da cruz? Será que será que as tuas palavras, será que os teus comportamentos, eles direcionam os teus conselhos, eles direcionam os teus amigos de verdade aos pés da cruz, irmãos? Que tipo de amigo nós somos? Eu não estou fazendo esse sermão, eu não quero com esse sermão que você pense nas outras pessoas, eu quero te fazer ter uma reflexão, porque o sonho, a minha oração é que a partir de hoje nós passemos a valorizar mais as nossas amizades, e não a partir deles, mas a partir de nós, que nós sejamos amigos verdadeiros, que nós sejamos amigos que não têm interesse no outro, que nós sejamos amigos que projetam os nossos amigos aos pés da cruz, que nós projetemos os nossos amigos, sabe, a ter intimidade com Deus, irmãos, assim como Jonatas e Davi. Amém? Terceiro ponto: a amizade não é egoísta, ela não sou eu, ela sempre vai estar disposta ao certo. Vamos entender essa passagem? Eu sei que nós não estamos em uma monarquia, é uma democracia, mas na época de Saul, na época do reinado, dessa época que nós estamos, entenda aqui, olha para mim. Nessa época havia Saul, que era rei, havia Jonatas, que quando Saul morresse, Jonatas seria o sucessor do seu trono. Entendido até aí? Amém? A amizade de Jonatas e Saul, a amizade de Jonatas e Davi, não era somente uma amizade, irmão, física. Jonatas estava abrindo mão daquilo que era dele por direito. Jonatas estava abrindo mão do seu trono. Jonatas estava abrindo mão do reinado. Jonatas estava abrindo mão de status de ser rei. Jonatas estava abrindo mão de riquezas. Jonatas estava abrindo mão de posses pela amizade verdadeira de Davi. Ele diz a Davi o seguinte no verso 20, no capítulo 20. Antes daquela passagem lá de saber se Saul queria matá-lo ou não, Jonatas fala o seguinte para ele: lembra-te de mim, se você assumir o trono e eu estiver vivo, poupe a minha vida. Mas se você assumir o trono e eu já estiver morto, irmão, lembre-se da minha parentela. O que ele estava querendo dizer é que ele sabia que ele não iria assumir o trono, porque Deus havia levantado Davi contra isso. Irmãos, se Jonatas pensasse nele, ele tinha feito uma emboscada para pegar Davi. Ele disse: que esse cara pensa que é para tomar o meu trono? Entenda isso. Ele tinha tudo para matar, ele tinha tudo para acabar com a vida de Davi, porque aquilo estava falando da sua descendência, dos seus filhos, de trono, de reinado a reinado, de geração em geração. Mas ele disse não. A amizade de Jonatas, a amizade de Davi era mais importante do que dinheiro. A amizade de Davi era mais importante do que status. Davi não tinha nada para retribuí-lo, mas a amizade deles estava instituída no coração do Pai. A amizade não sou eu, a amizade somos nós. A amizade é o melhor para os dois. A amizade é o certo, não o certo diante dos homens, mas o certo diante de Deus. Porque o certo diante dos homens era era Jonatas entregar Davi ao seu pai. Mas o certo diante de Deus era que aquela amizade fosse zelada, fosse velada, fosse zelada, e que a vontade de Deus prevalecesse sobre a
perdido algo? Será que você tem doado algo? Será que nós temos perdido algo em nossas amizades? Ou nós só queremos nós, eu. Venha o teu reino, venha a mim o teu reino. Enquanto Deus tirou tudo, enquanto Jesus, quando esteve nessa terra, Ele tirou tudo do singular. O pão é nosso, o Pai é nosso, o pecado é nosso. Nós vivemos em tempo de singularidade, de egoísmo, mas não é de um egoísmo qualquer, de um egoísmo exacerbado. Eu estou querendo te convidar a um tempo de amizade verdadeira, de não medir esforços. Isso pode custar até a vida. Isso podia custar a vida de Jonatas. Eu disse para você que Saul jogou uma lança no seu próprio filho. Nós estamos falando de algo que poderia custar a vida. Amizades verdadeiras. Fala de doação. Fala de nós e não do eu. Se você for pular para o capítulo 9, se você puder anotar capítulo 9 de 2 Samuel, você já vai ver Davi no trono. Abre aí a tua Bíblia aí, vamos ver. Abre aí para a gente encerrar. Capítulo 9 de 2 Samuel. E esse é o quarto ponto. A amizade é uma prova de vida. A amizade é uma prova de vida, irmãos. Eu disse para você que Deus disse para Samuel que iria levantar o homem segundo o seu coração. Sim ou não? Sim. Se você for ver aí no versículo 15 de 2 Samuel capítulo 8, antes da gente ler o 9, a Bíblia diz assim: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Esse é o coração de Deus, irmãos. Davi reinou sobre todo Israel, administrando justiça e direito à justiça a todo o seu povo. E aí no verso 9, no capítulo 9, nós vemos aqui, no verso 1, capítulo 9, verso 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Irmãos, é só esse versículo que eu quero ver. Resta alguém da família de Davi, de Saul? Ele reúne os seus conselheiros, pensa numa mesa redonda. Ele reúne os seus conselheiros e diz: há alguém aqui ainda da família de Saul? O que é que passa na mente dos conselheiros quando ele fala isso? No tempo antigo, irmão, quando o rei assumia o trono, ele mandava eliminar todos os descendentes do reino anterior, para que aqueles descendentes não viessem reivindicar o seu trono, não viessem reivindicar algo que era deles por direito. Então era exterminada todas as gerações. Todas as gerações. Mefibosete, quando os filisteus invadiram, vou já chegar lá. Quando Davi pergunta isso, há alguém ainda que restou aqui na descendência de Saul? Com certeza, aquilo que estava na cabeça dos comandantes, dos conselheiros, era: uau, agora nós vamos eliminar todos mesmo. E aí Davi já emenda: para que eu possa mostrar a minha lealdade, para que eu possa mostrar a lealdade da minha amizade, da minha aliança que eu tenho com Jonatas. Uau! Amizades verdadeiras, irmão, perpetuam de geração em geração. Eu já disse para algumas pessoas que nós ainda vamos ter a honra no nome de Jesus, sabe, que os nossos filhos perpetuem a nossa aliança, a amizade que nós temos. E eu creio nisso, irmãos. Assim como aconteceu com Jonatas e Davi, eu creio que essas amizades ainda existem na face da terra. Eu creio que os nossos filhos honrarão no nome de Jesus a aliança que
Amém? Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E aí, quando isso acontece, uma pessoa se levanta e diz: sim, existe alguém chamado Mefibosete, que ele está em uma cidade chamada Lodebar, mas ele é aleijado das duas pernas, Senhor. E Davi diz: manda buscá-lo, manda buscar Mefibosete. Irmãos, Mefibosete tinha ficado aleijado das pernas, porque na hora que os filisteus invadem o palácio, quando Saul e Jonatas morrem no campo de batalha, o exército vem até o palácio para matar todos os descendentes de Saul, para que nenhum reivindicasse o trono. E a sua ama, a mulher que cuidava de Mefibosete, na pressa, pega Mefibosete e sai correndo para que ele não fosse morto. A sua ama não pensava nela, pensava nele primeiramente, numa criança de apenas 5 aninhos de idade. Ela pega aquela criança e sai correndo com ela no braço, mas infelizmente ela cai e quebra as duas pernas daquela criança. E não tinha JF, irmão, naquela época. Não tinha hospital. Quebrar a perna significava, infelizmente, significava deficiência. E aquela criança quebrou as duas pernas. Ele ficou aleijado. Ele foi para uma cidade ficar no anonimato, em uma cidade do esquecimento, em uma cidade que alguns estudos falam que era a história daquele tempo. Ele ficou no anonimato, ninguém podia saber que Mefibosete existia, porque senão ele era eliminado, ele era eliminado da vida, ele era morto, e ele fica no anonimato, até o dia que Davi manda buscá-lo, um aleijado, que não prestava para nada, a olhos humanos. Davi manda buscá-lo. Quando Mefibosete está na frente do rei, ele disse, Davi olha para Mefibosete e diz: a partir de hoje, Mefibosete, você comerá comigo na minha mesa, você será como um dos meus filhos. Quais eram as terras que eram de Saul? O que era que ele tinha de imagem? O que era que ele tinha de propriedade? Isso. A partir de hoje, todas as terras que eram de Saul hoje pertencem a Mefibosete. Zilpa, você que cuidava de Saul agora cuidará de Mefibosete. O Senhor restitui, Davi restitui tudo a Mefibosete. Mefibosete olha para ele e diz: Senhor, eu não passo de um cão morto, para que o Senhor se preocupe comigo? Mais uma vez nós vemos a grande misericórdia de Deus, irmãos. Mais uma vez nós vemos a demonstração de uma verdadeira amizade. A amizade verdadeira não é aquela que vai ao teu encontro quando você está bem. A amizade verdadeira é aquela que vai ao teu encontro também quando você não tem. Quando você está esquecido em Lodebar. Quando você está esquecido, quando você não tem como andar, é alguém que vai lá e segura pela tua mão e diz: levanta, meu irmão, vem comigo, porque eu tenho e eu vou compartilhar com você aquilo que eu tenho. Você não nasceu para estar nessa cidade, você não nasceu para estar desse jeito. Troca essa tua roupa, eu te dou, você não tem, mas aqui o que eu tenho o que eu tenho é nosso, não é meu. Eu acho que Aristóteles, filósofo de 200 anos antes de Cristo, ele disse que a amizade é uma alma em 2 corpos. A amizade é uma alma em 2 corpos. Uau! Que definição! Isso aí é a verdadeira amizade. Jonatas tinha morrido, irmão, mas aquilo ainda estava vivo dentro de Davi. Aquilo estava vivo dentro de Davi. Ele olha para Mefibosete, fala tudo isso. Mefibosete passa a viver, passa a estar dentro daquele palácio todos os dias. Eu disse para você que Deus foi criado, o mundo foi criado através da amizade de Deus
um homem. Por causa disso, a amizade passou a ser uma exceção dentro de uma regra. Foi quando Jesus vem até o nosso encontro. Eu quero que você abra a tua Bíblia para a gente encerrar agora no capítulo 15 de João. Capítulo 15 de João. João capítulo 15. Mateus, Marcos, Lucas, João. No capítulo 15, no verso 13. No capítulo 12 diz assim, perdão, no verso 12: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aquilo que havia sido perdido no Éden, Jesus estava restituindo em Jerusalém. Aquilo que havia sido perdido no início, Jesus estava provando de novo. Ele estava dizendo, na continuidade desse capítulo, dessa conversa, ele diz: olha, eu já não vos chamo mais de servo, agora eu vos chamo de amigo. O nosso relacionamento não é mais de autoridade, o mando você obedece. O nosso relacionamento agora é de amizade, porque somente um amigo fala as coisas ao seu amigo. Eu quero terminar essa palavra dizendo que Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que Ele nos deixou um modelo de verdadeira amizade. Amigo é aquele que doa a sua vida pelo outro. Que a nossa vida seja uma doação, amigo. Que a nossa vida seja uma doação, amigos, para outras pessoas. Que você não pode nada na balança daquilo que você vai pseudamente, aparentemente perder. Ô irmãos, eu estou falando de algo tão profundo, sabe? Eu estou falando de algo tão sólido, tão fundamento para as nossas vidas. Eu estou falando de algo que foi retirado dos céus, no Éden, e foi recolocado na terra através de Jesus. Nós precisamos de amigos de verdade. Eu vou mais adiante. Nós precisamos ser amigos de verdade. Saia da superficialidade. Eu vou falar de novo para você. Eu queria que hoje, agora, na hora do louvor, você estivesse orando por alguém. Você sabe quando um amigo é verdadeiro? É quando as coisas não estão tudo bem, não estão bem. Você lembra dele ou dela. Você sabe quando um amigo é verdadeiro? É quando as coisas estão maravilhosas e você também lembra dele ou dela. E é por essa pessoa que eu quero que você ore nessa hora. Porque amigo é doação. Devia a gente até ter feito um marketing desse culto. O culto do amigo. Para você trazer o seu amigo. Uau! Mas que você no próximo domingo possa trazer o teu amigo, a tua amiga. Porque amigos de verdade aproximam os outros de Deus. Vamos ficar de pé? Você pode orar para alguém?
nome na tua mente? Amizade é um verdadeiro tesouro dos céus. Uma amizade é um verdadeiro tesouro dos céus. Preserve as suas, irmãos. Seja a resposta para o teu amigo. Ore pela vida sentimental do teu amigo. Ore pela vida emocional. Ore pela vida espiritual. Ore. Está bem junto a ti, Aleluia. juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existe mais barreiras eu sou livre pra te amar, pra te aceitar, Para te pedir. e para te Perdoa, irmão. perdoar. Eu sou um com você. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos O amor de Jesus. o amor de Jesus. A aliança do Senhor, eu tenho com você, não existe mais barreiras que vencer. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos o amor de Jesus. Segura a mão da pessoa que está do teu lado, irmão. Fecha esse corredor, por favor. Será que podemos cantar isso? Como um corpo. Eu tenho com você. Não existe mais barreiras. Deus é. Eu sou livre para te amar.
aliança que nós temos com o nosso melhor amigo, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Hoje é dia de ceia, irmão. Hoje é o dia de renovarmos a nossa aliança com Ele. Mas sabe quando nós vamos quando a nossa amizade, a nossa relação com Ele vai ser verdadeira? Quando a nossa amizade, quando a nossa relação entre nós for verdadeira. A ceia vai passar aí no meio. Se você pudesse só abrir aqui o meio. Ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E o mesmo ele fez com o vinho. Ele disse: esse é o meu sangue. É o sinal da aliança. Lembre-se disso todas as vezes que comerem e beberem. Quem pode comer? Quem pode cear conosco? Todos aqueles que são filhos de Deus. A Bíblia pede que nós devemos nos examinar. Examine-se. Examine-se. Peça perdão ao Senhor por algo que pode ter acontecido. Pastor, mas eu não sou batizado. Você pode cear, irmão. A Bíblia não fala que você não é batizado, não pode cear. Isso é doutrina de homem. Você pode cear, você pode. Examine-se. Aleluia. Na hora que o louvor estiver tocando, irmão, se você já tiver orado, nós estamos falando de aliança. Eu queria que você renovasse a tua aliança com o Pai. Mas eu queria pedir também para você renovar a sua aliança com o teu irmão, sabe? O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por amor a mim, por amor a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama. Ele é o elo da nossa amizade. Ele que nos uniu, Ele é a ponte que nos uniu com o Pai. Aleluia! Se você é grato a Ele, irmão, fale isso. Obrigado, Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe como você pode retribuir isso a Ele, irmão? É amando essa pessoa linda que está do teu lado. Com alguém daqui e renovasse a tua aliança com ele, com essa pessoa, com ele, com ela. Aleluia. Na hora que o louvor estiver tocando aí, renova a sua aliança, irmão. Aleluia.
façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Não comam do pão e bebam do cálice, irmão. Celebrem a aliança, a amizade que vocês têm, que nós temos com Cristo. Tem alguém que está nos visitando aqui? Amém. Glória a Deus. Glória a
meu irmão. Estenda as tuas mãos aos céus. Pai, que a tua graça, que o teu amor, Senhor, que as consolações do teu Santo Espírito, Pai, possam inundar as nossas vidas. Ensina-nos o que é